Mas agora nós aprendemos mais uma lição. Podem prender o sonhador, mas os seus sonhos nunca serão presos. Podem matar o sonhador, mas não matam os seus sonhos. Podem prender o sonhador, mas os seus sonhos não ficam presos. Porque até ali na prisão, até ali na masmorra, ele sonhou. Olha que lindo, ele sonhou. E os sonhos dele se realizaram. Ele teve um sonho com um padeiro. E naquele sonho, infelizmente, ele preveu que o padeiro que estava preso ali com ele morreria. E ele morreu. E ele sonhou também com o copeiro. Ele sonhou que o copeiro estaria livre daquela prisão e iria estar servindo ao seu senhor. E ele disse assim para o copeiro: olha, quando você estiver ali servindo o seu senhor, lembre-se de mim. E o que aconteceu? Exatamente como ele sonhou, aconteceu com o copeiro. Só que o copeiro passou muito tempo, não se lembrou dele. Ah, esqueceram de você. Até parece que ele fez. Esqueceram-se de mim. Olha, eu ajudei tanto aquela pessoa, eu fiz tanto para ela, ela se esqueceu de mim. Olha, eu abençoei tanta gente, eu fiz bem a tanta gente, agora estou esquecido, estou na terra do esquecimento. Olha, podem se esquecer de você, mas Deus não se esquece. Deus lembra de cada feito seu, Deus lembra de cada ato seu, Deus lembra de tudo que você faz, de tudo que você fez. Pode o mundo esquecer de você, mas Deus não se esquece de você, amém? Amém. Ele não se esquece. E agora, José abandonado na cadeia, bufando na masmorra, esquecido de todos, por todos seus irmãos, então nem sequer pensavam nele. Todos se esqueceram dele, mas Deus não havia se esquecido. Deus sabia que ele estava lá. E Deus não tinha se esquecido também das suas promessas. Deus não tinha se esquecido dos seus sonhos. Um dia eles se realizariam. E aconteceu que num belo dia José foi lembrado. E por causa dos sonhos de José, ele subiu novamente a um alto posto. Saiu de uma masmorra lá embaixo e subiu novamente para um alto posto. E por causa da sabedoria que Deus havia lhe dado em sonhos, ele conseguiu salvar uma nação inteira da falência. Entre todos os povos do mundo até então, na época conhecida, havia fome. Sabe o que é fome sobre a terra, fome sobre o mundo? Falta, escassez de alimento. Menos no Egito. Por quê? Por causa dos sonhos de José. Deus havia lhe dado um sonho, e aquele sonho, através daquele sonho, ele entendeu que era uma palavra profética, para que aquele país economizasse, guardasse uma parte de tudo que eles produziriam, durante 7 anos, porque haveriam mais 7 anos de fome sobre a terra. E Faraó achou por bem dar ouvidos a José. E fez exatamente como José o havia orientado. Olha, de tudo que esse país produzir, guarde 20%. Separe 20%. Porque vai haver uma época de grande fome. E se vocês não fizerem isso, vão padecer como todas as nações. Deram ouvido a José, foram felizes. Isso, em toda parte do mundo até então conhecido naquela época, só havia alimentos no Egito. Todo mundo ia lá buscar alimento. E nisso, quem também foi lá buscar alimentos? Eles, os irmãos de José. Lembram-se deles? Os irmãos de José? Que o haviam vendido lá atrás, que o haviam abandonado lá atrás, muitos anos atrás, muito tempo. Passaram-se aí talvez muito mais de 20 anos. E agora José estava ali como o primeiro ministro de Faraó. Imagine a pessoa mais importante do mundo, o presidente, o rei mais importante de todas as nações do mundo. José era seu braço direito. Braço direito, o assessor mais importante da pessoa mais importante do mundo.
Valeu a pena José ter sofrido? Valeu a pena ele ter sido abandonado pelos seus irmãos, vendido, traído? Valeu a pena ele ter sido lançado no fundo do poço? Valeu a pena ele ter sido vendido como escravo, ter sido jogado na masmorra, esquecido lá? Valeu a pena ele ter sofrido calúnia? Valeu a pena ele ter sofrido difamação? Valeu a pena? Valeu? Valeu, tudo isso valeu a vida, José. E vai valer a pena tudo isso que você tem sofrido, tudo isso que você tem passado, se você agir corretamente, não deixando que aquilo que te fazem venha te prejudicar. Lembre-se, o problema não é o que te fazem, mas é o que você faz com aquilo que te fazem. Olha, não se engane o teu coração pensando que guardando mágoa, guardando rancor, retendo perdão, você vai chegar lá. Você não vai chegar lá não. Você vai ficar aí. E daí para pior. Sinto te dizer, mas o perdão, a falta de perdão é uma coisa que pode amarrar, aprisionar você. Nada pode prender um sonhador. Nada pode matar um sonhador, a não ser a atitude que esse sonhador toma. Se o sonhador deixar que as lembranças do passado o prendam ao passado, ele não vai sair do passado não. Se o sonhador não permitir, se o sonhador deixar que a mágoa, o rancor, o ressentimento, a falta de perdão o amarrem, ele vai ficar amarrado. Está lembrando de alguém que você precisa liberar aquele perdão? Perdão é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Por falta de nós liberarmos perdão, até as nossas orações elas não são ouvidas por Deus, elas são impedidas. Sabe o que é? Será que você consegue ficar um minuto sem ter as suas orações ouvidas por Deus? Eu não saberia o que é isso. Porque a oração é o nosso socorro bem perto. É aquilo que a gente recorre toda vez que a gente está em apuros, toda vez que a gente está em aflição, toda vez que a gente está com medo, toda vez que a gente está com problema. Não é a oração que nos socorre, a oração a Deus. E como é que ficaremos se porventura nossas orações fossem barradas? Sabe o que é? É como uma linha de telefone cortada. Dá uma raiva. Você pega o celular para fazer uma ligação importante, aí vem aquela vozinha, uma das vozinhas que mais tenho raiva de ouvir. Você está sem saldo o suficiente para realizar essa ligação. Recarregue hoje mesmo e garanta a sua linha. Eu tenho uma raiva de ouvir, porque eu sempre esqueço de recarregar. Na hora que eu mais preciso dar uma ligação. Não, está errado. Vai tacar o telefone no chão. Se a gente pudesse encontrar aquela pessoa que gravou essa voz, não tem nada a ver com isso, mas essa hora fica com raiva. Com raiva. Você não tem crédito suficiente para fazer essa ligação. A oração é a mesma coisa. Já pensou você ficar com a sua oração barrada, sem poder fazer? Telefone a gente fica sem, né? A gente dá um jeito. Vamos recorrer ao Zap, vamos fazer uma ligação aí sem crédito, né? Zap é bom nessa hora, né? Tem crédito. Aí quando não tem como fazer um Zap, aí a oração sem conexão é terrível, gente. Você, naquele momento que você está precisando, Senhor, me socorre agora. Aí o Senhor olha para você não tem crédito para fazer essa oração. Recarregue seus créditos. Vai liberar aquele perdão. Perdoe que você volta a ter crédito para a oração, porque você está com crédito insuficiente. Você pensa que guardar mágoa, rancor, não liberar perdão vai prejudicar a pessoa que você está guardando mágoa, ressentimento? Não, a pessoa vai estar bem. O único que não vai estar bem é você.
Perdão é coisa séria. José poderia ter perdido tudo aquilo que Deus tinha para ele. José poderia ter permanecido como escravo. José poderia ter permanecido na masmorra. José poderia ter permanecido na prisão. José poderia ter permanecido no esquecimento. Mas não. Ele foi galgando os postos, galgando os degraus da vida até chegar à posição que Deus tinha para ele. Porque o seu coração era limpo. Ele não tinha mágoas. Ele não guardara ressentimento dos seus irmãos. Ele havia liberado o perdão. Mas pastor, como é que você sabe disso? Com certeza. Se ele foi abençoado é porque ele perdoava. O Senhor Jesus, ele disse: se vós não perdoardes aos outros as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. A oração do Pai Nosso em Mateus 6 está dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores ou devedores. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, é simplesmente uma oração esqueleto, mas ela engloba tudo aquilo que deve ter na oração. E nessa oração modelo do Pai Nosso, nós temos aí o clássico exemplo de que se nós não perdoarmos, nem podemos fazer oração a Deus, porque temos que perdoar, porque na oração do Pai Nosso está dizendo que nós perdoamos nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido, pedimos perdão a Deus que nos perdoe, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Nesses 30 anos de ministério, eu já vi cada coisa, gente. Eu poderia contar aqui até amanhã cedo exemplo de pessoas que não liberaram perdão e as piores consequências vieram sobre a vida dela. Poderia relatar, mas eu tomaria muito tempo dos irmãos. Vou apenas relatar um caso. Quando nós pastoreávamos lá em São Bernardo do Campo, início do ministério, foi a primeira igreja que nós abrimos. Nós pegamos uma barra. Havia uma mulher que a cada 3, 4, no máximo 6 meses, ela ficava terrivelmente possessa. Uma legião de demônios tomava ela e ela ficava dias totalmente endemoniada. A gente fazia revezamento de oração. Uma hora ia o irmão e ficava na casa dela orando, vigiando, para que ela não fizesse nenhuma bobagem, para que seus filhos pudessem estar protegidos. Outra hora ia outro irmão. Sempre tinha que ter alguém na casa dela, orando e vigiando. E quando caiu o nosso turno, a gente via coisas terríveis. Aquela mulher entrava para baixo dos móveis igual uma cobra, levantava a cama, enfiava o pé embaixo da cama, levantava a cama para o alto, jogava coisas, quebrava. Era um demônio violento. E nós ali ficávamos em oração. O demônio só não nos tocava porque não podia, mas no demais aquela mulher tocava em tudo. E nós ficávamos ali na casa orando. E o demônio ria, zombava, falava: sai, não sai. Por que você não sai? Ria. Alguma coisa tem. Eu ficava, meu Deus, será que é falta de unção? Será que é falta de fé? Ia gente, ia outro pastor, vinha pastores de longe, nada. Aí um dia eu falei: alguma coisa tem. Aí Deus me deu uma palavra de sabedoria. Peguei aquela mulher, aí do nada, sabe, ficava 3, 4, às vezes 5 dias, uma semana endemoniada, e do nada ela estava ali na cama lá, de repente ela: o que aconteceu? Outras vezes saía na hora. Eu lembro que eu estava dirigindo um culto uma vez, era um dos primeiros, eu estava no comecinho do ministério, foi a primeira igreja que eu era pastor auxiliar. Eu lembro até hoje, era uma quarta-feira, tinha pouquinha gente na igreja, e essa mulher estava sentada na primeira cadeira. Enquanto eu estava pregando, de repente a mulher caiu no chão. Eu falei: Jesus, o que vai acontecer agora? Será que eu vou ter que ficar aqui a noite toda, uma semana com essa mulher? Mas
Deus me revestiu de um poder, uma unção tão grande, que eu desci do púlpito assim, pus as duas mãos sobre a cabeça daquela mulher e falei: sai, em nome de Jesus. E na mesma hora saiu. Mas não era comum. Às vezes ficava uma semana e do nada aquela mulher ficava boa. E um dia aconteceu que ela estava boa. Eu falei: agora que eu vou ter uma conversa com essa mulher. Eu falei: senhora, a senhora se lembra de alguém que a senhora não tenha perdoado na vida? Alguma mágoa, algum ressentimento, alguma falta de perdão? Ela tem, pastor. Ela tem. Ela era bem séria, tem. Fala: quem que a senhora não perdoou? Meu pai. Seu pai? Por quê? Olha como é a mágoa. Aí ela contou a história que ela tinha uns 6, 7 anos de idade, morava lá no interior, eu não lembro se era Paraíba, algum estado do norte, acho que era Paraíba. E ela e seu pai, eles tinham que pegar água do poço. Eu falei Paraíba, mas não lembro se era Paraíba, não sei se era Paraíba. Fala outro estado ali de cima. Paraíba, Sergipe, Pernambuco. Acho que é Pernambuco, eu conferi Paraíba com Pernambuco. Acho que é Pernambuco, tá? É Pernambuco. Aí ela disse que lá no interior de Pernambuco eles não tinham água em casa, eles tinham que pegar água no poço. E ela tinha medo de ir naquele poço, que era um lugar escuro, tipo no meio do mato. E um dia o seu pai mandou ela buscar água naquele poço. E ela estava com medo, ela falou: não pai, eu estou com medo, né? O seu pai era uma pessoa assim meio ignorante. Ele falou: não filha, você vai ter que buscar, vai buscar. E fez ela buscar água naquele poço, no lugar escuro, no meio do mato, à força. E ela foi com tanto medo, mas com tanto medo, ela teve muito pavor. Ela foi e buscou o balde d'água. Mas a partir daquele dia ela pegou uma raiva, um rancor, um ódio tão grande do pai dela, que depois de 30, 40 anos, aquela mágoa estava no coração dela. E por isso que as legiões de demônio, mesmo que ela estivesse na igreja, mesmo que ela já tivesse sido batizada, mesmo que ela frequentasse todos os cultos, aquelas legiões de demônio tomavam conta dela, porque as orações dela não eram ouvidas. Ela não era como se fosse uma pessoa que estivesse totalmente vulnerável aos ataques do diabo. Olha como o perdão é uma coisa séria. Aí eu disse: muito bem, a palavra que Deus me deu realmente não estava errada, Deus nunca falha. E eu falei: senhora, a senhora vai, já que a senhora está aqui, seu pai está lá longe, não pode ir, pegue o telefone hoje mesmo, ligue para o seu pai. Ou então, se não puder ligar, pegue um papel, caneta, envelope, escreva uma carta e põe no correio hoje mesmo, dizendo que você perdoa seu pai, dizendo que você está liberando esse perdão. Confesse que você teve todo esse tempo ressentimento e diga que você está perdoando, porque senão essas forças satânicas vão continuar aprisionando a senhora. A senhora não vai ter paz no coração enquanto não fizer isso. E ela fez. Depois de um tempo nós voltamos para cá, e até onde eu sei, aqueles demônios não perturbaram mais a vida daquela mulher, porque não adiantaria nada. Os demônios podiam sair e eles voltavam. Nós podíamos orar, jejuar, mas não dependia nada de nós, dependia da atitude daquela mulher. Deus quer que você tenha uma atitude hoje, perdoa. José poderia ter sido a pessoa mais amargurada do mundo. José poderia ter se tornado a pessoa mais negativa do mundo. José poderia estar sempre afundado no buraco, mas não. Ele galgou as mais altas posições porque o seu coração não estava preso, a sua vida não estava presa ao passado. As correntes do passado não podiam aprisioná-lo, as correntes do passado não puderam aprisionar os seus sonhos. Ele era uma pessoa livre, e é isso que Deus quer que você seja livre, porque verdadeiramente o Filho nos libertou
perdoar, somos livres para amar, somos livres para viver, somos livres para estar livres desse jugo. É tão bom quando você perdoa, quando você libera. Olha, mais uma lição que a gente aprende na vida de José. Quantas lições que até perdi a conta. Mas uma coisa é certa: aquilo que Deus tem para você, Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para você, Deus tem para você. É para você. Não adianta, outros não vão roubar, outros não vão tomar, não vai ser de outro. Pastor, mas como? Roubaram meu namorado, roubaram minha namorada, estou sem, fiquei sem. Não era para você, porque se fosse para você, ninguém teria roubado. Pastor, tiraram meu emprego, puxaram meu tapete, me traíram. Não era para você, porque se fosse para você, estaria com você. Você acredita nisso? Acredite, porque Deus tinha uma alta posição para José, Deus tinha uma função para ele, Deus tinha um cargo para ele, Deus tinha aquela posição e era só para ele. Ninguém poderia tirar dele, ninguém poderia roubar dele, era para ele, estava guardadinho ali no lugar de José. Olha quanto tempo passou, olha por quantas coisas José teve que passar, olha quanto sofrimento, olha quanta adversidade, mas ele triunfou sobre as adversidades e alcançou o posto que Deus tinha para ele, porque era só para ele. Aquilo que Deus tem para você é só para você. Outros podem ter diferente, mas aquilo que Deus tem para você é para você. Aquilo que Deus tem para você é para você. Ainda que cobicem, ainda que venham ter inveja, ainda que venham ter ciúmes, ainda que puxem o teu tapete, ainda que tentem te matar, ainda que tentem te roubar, não adianta, não vai servir para outros. Aquilo que Deus tem para você é para você. Você acredita nisso? Tentaram tirar de José, tentaram atrapalhar a vida dele, mas não conseguiram. Nada atrapalhou, porque não é aquilo que me fazem, mas é o que eu faço com aquilo que me fazem. Eu tenho duas opções: ou permitir que tudo aquilo que me fazem contribua para o meu próprio bem, ou viver uma vida amargurada, presa, amarrada ao passado. Olha, se eu tivesse que ficar preso ao passado, eu não estaria aqui hoje não. Eu nem queria mais saber de ministério na minha vida. Pastorear a igreja, eita. Traidores, pessoas desleais, ajudando tanta gente, levando tanta gente ao caminho da salvação, mostrando Jesus, fizendo bem, e depois nos traíram. Eu fui traído assim, pastora Sandra foi traído, vergonhosamente. Ó, sabe o que é você se doar 7 anos da sua vida? Eu falei aqui de irmãos meus que eu não visitava há 10 anos. Passei 7 anos longe do meu pai, longe da minha mãe, longe da minha família, vivendo só para a igreja, só para o ministério, me doando, morando no fundo da igreja, uma casa apertada, quente, graças a Deus, porque nós tínhamos aquela casa apertada e quente, que o sol ali, olha, queimava a gente dentro de casa, telha, zinco, assim, sem fogo, mas a gente se doando. Eu levando 3 filhos em cima de uma bicicleta, embaixo de chuva, para fazer a obra. Aí um belo dia nos traíram, foram infiéis, desleais, chutaram a gente depois de ter usado. E quase por pouco que eu não deixei aquela amargura tomar conta do meu coração. Eu fui lá para o Egito. Falei, olha, quero ficar aqui no Egito, quero galgar os postos, as posições que Deus tem para mim no Egito, quero ser o melhor vendedor do Egito, quero ganhar vida no Egito, quero fazer dinheiro no Egito, mas ministério para mim, não. Eu fui como Jonas, não. Mas eu não esquecia, mesmo eu estando lá no Egito, pessoas continuavam ligando para mim, pastor, dá para você vir pregar aqui para a gente, tal igreja. E eu, um dia lá no Egito, fui convidado para pregar aqui na Semana Jovem da Igreja Presbiteriana, em PVC de Vicente Carvalho. Nunca me esqueço disso, ali mudou tudo na minha vida. Eu fui lá. Eu consegui pregar. Eu consegui mesmo, porque eu não tinha mágoa no coração. Eu só não queria mais ministério, só não queria mais ser pastor, pregar
pregar o que eu gostava, eu sempre gostei, eu queria continuar pregando. E eu até que estava me sentindo livre, falei que legal, um dia eu prego aqui, outro dia eu prego ali, não tenho responsabilidade com a igreja, não me frustro mais, não me decepciono mais, estou livre. Prego, deixo a igreja lá, vou para outra, não está muito bom, Deus, beleza, Senhor, pode continuar me usando assim. Só que naquele dia, naquela pregação da igreja presbiteriana Vicente Carvalho ali, mudou tudo. O irmão olhou para mim, foi até minha casa no final do culto, eu não estava, voltou, eu fui atrás dele porque ele insistentemente me procurava, e ele me fez uma proposta que eu não tive como escapar, e eu voltei para o ministério. Gente, sabe o que é isso? É porque Deus tinha um propósito. Eu tinha sonhos, eu quase deixei esses sonhos morrer, mas eu tinha propósito, Deus tinha propósito comigo. Quando Deus tem um propósito na tua vida, nada vai impedir, nada vai atrapalhar Ele de realizar esse propósito. Eu era pequenininho, com 4 anos de idade, 4 anos, em vez de estar brincando com bola, correndo atrás de papagaio, ou pipa, como se fala, não sei. Sabe qual era a minha brincadeira aos 4 anos de idade?